Olá, amigo, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Informe. Estamos no ar, ao vivo, mais um programa, uma entrevista ao vivo nessa segunda-feira, dia 10 de maio. Estamos aqui numa situação de diminuindo a questão dos casos de coronavírus, mas ainda com um número de mortes bastante grande. Em Blumenau, 3 óbitos foram registrados nessa segunda-feira, já estamos com 499 mortes. Vamos bater a sina das 500 mortes, é muito doloroso tudo isso. Em Santa Catarina são mais de 14 mil mortes, ou seja, um número muito grande para o nosso estado. Mas, enfim, os números começam a baixar, as taxas de contaminação começam a baixar, mas há uma grande preocupação também, porque também nós começamos a afrouxar, né, as nossas medidas, os nossos cuidados, e é muito perigoso, tem um inverno chegando aí pela frente, então a gente precisa redobrar as atenções para não voltar a passar isso que a gente passou nesse mês, nesse começo de ano, nesse mês de março, nesse mês de abril, que foi bastante complicado. De novo, nós temos de volta ao governo do estado, Carlos Moisés, que foi julgado no segundo processo de impeachment na última sexta-feira, e depois aí de quase 40 dias, pouquinho mais, afastado, reassume no governo. Tomara que as coisas se acomodem na política catarinense. Por 2 vezes tivemos um governador afastado, independente do mérito se ele deveria ou não se deveria ser condenado. É Santa Catarina que patina nessa discussão política, e agora que a gente espera é que ele tenha muita luz, que ele faça um bom governo, para que consiga, principalmente olhando para os municípios, olhando para as demandas, isso que a gente quer. E a questão do processo de impeachment na Assembleia Legislativa é um dos temas de hoje, porque a nossa convidada é a deputada estadual Paulinha, ela que é do PDT, que foi líder do governo Carlos Moisés durante um período. Deputada, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, é uma grande honra poder recebê-la no Informe Blumenau Entrevista. Bom, eu que te agradeço antes de tudo, Alexandre, quero te dizer que é uma honra para mim participar do teu programa. Tu não sabes, quando começou a anunciar que a gente faria essa entrevista, esse bate-papo hoje, o quanto que eu recebi de mensagem de amigos meus, alguns muito queridos aí de Blumenau, falando que aguardavam ansiosos a entrevista, muito em razão, evidentemente, do teu prestígio. Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de trocar algumas palavras por intermédio do teu programa com as pessoas não só de Blumenau, mas de muitas outras cidades que te acompanham. Coisa boa, fico bastante feliz, depois a gente vai falar, a deputada esteve aqui sexta-feira em Blumenau, liberando uma emenda parlamentar para a construção de uma praça, a gente vai falar também sobre isso, e eu quero pegar o gancho da Val, que está com a gente, né, acompanhando a nossa entrevista, para dizer que você que está nos acompanhando, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas recebam essa mensagem, essa conversa, participe, né? Faça o seu comentário, faça a sua pergunta, manifeste a sua opinião de forma democrática, mas de forma respeitosa, que à medida do possível a deputada Paulinha vai responder para todos nós aqui. Então é importante que vocês curtam e interajam nas nossas redes sociais para que mais pessoas cheguem lá. Lembrando que estamos ao vivo no nosso Facebook e na capa do nosso site. O nosso querido Marco Antônio André, o nosso parceiro aqui de Informe Blumenau, que comanda o resenha, né, cumprimentando a gente, cumprimentando a deputada, falando sobre que ela é uma deputada combativa, perguntando sobre algumas questões, sobre como é fazer política em um estado tão conservador em Santa Catarina. Calma lá, Marco, eu já vou fazer essa pergunta para a deputada, o Andréas também aqui com a gente, então lá vamos começar. Deputada, quando eu entrevisto político, eu sempre faço muita questão de frisar o partido dele, né? Porque as pessoas desqualificam muito a questão partidária, mas eu entendo que é muito importante, porque o partido é o ambiente onde a gente discute as ideias, pelo menos é o que deveria ser. A senhora, eu ia dizer que a senhora anda as tuas com o PDT, mas eu acho que é o contrário. O PDT anda as tuas com a senhora. Então, eu queria saber como é que está a sua situação partidária nesse momento. Bom, Alexandre, primeiramente te dizer que fizeste uma definição precisa. Te dizer que eu tenho 32 anos de filiação partidária, desde os meus 13 anos, uma vida inteira de envolvimento,
tudo aquilo que eu vivi, experimentei na minha juventude, teve as mãos do PDT, um partido magnífico, com excelente ideário, tem na educação brasileira a base para a transformação da sociedade, mas, de fato, assim, os partidos políticos, ao longo do tempo, eles vêm se apequenando diante desse espectro do que é a democracia brasileira. Eu arrisco dizer, sem arrependimentos, de que os partidos políticos se tornaram, alguns em específico, né, pela gestão que é imprimida, os ambientes mais perniciosos da democracia brasileira. E, infelizmente, a gente vive mesmo um processo de conflito que é muito patrocinado por algumas figuras da direção estadual que se aproveitam da fragilidade que o Manuel Dias se encontra. O Manuel é um romântico, um homem que já tem mais de 80 anos de vida, que merece ser preservado pelo que ele edificou, construiu ao longo do tempo pelo partido, mas que hoje, até mesmo pela falta de contato, ele acaba sendo subjugado pelo interesse de 2, 3 que não evoluem, que acham que a vida é beber cachaça de madrugada e não acordar no dia seguinte para trabalhar, que acham que um cargo público serve para a gente aparelhar o Estado, e eu sou radicalmente contra isso. Eu não vou ter na minha assessoria uma pessoa contratada para fazer política, para fazer partido. Isso não existe mais. Ou a pessoa trabalha e produz em benefício do Estado, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum. Dinheiro público do Estado não é para a gente construir política partidária, inclusive. Essa é uma das visões que eu tenho de concordância com a direção estadual. Então, sim, a gente tem alguns pequenos conflitos que acabaram se tornando um grande nesse ambiente de relacionamento, mas eu ainda tenho esperança que a gente consiga equalizar isso de uma forma mais respeitosa. Pegando o gancho já da pergunta do Marco, que é como é que né, fazer política com uma conotação mais progressista nesse estado tão conservador, cumprimentando a nossa querida Simone Gadotti, ela dizendo que gostou do tema, o pessoal do Osasco alerta, perguntando, Paulinha, você vai sair do PDT? Ela já falou, a Cristiane também está com a gente, cumprimentando todo mundo. Mas o que a senhora falou que precisa reverter. O que aconteceu? Foi no momento que a senhora tomou a decisão de ser líder do governo Carlos Moisés, naquele momento que o Carlos Moisés tomava tiro de todo mundo na Assembleia, que não conseguia praticamente conversar com deputados, porque ele acabou se auto-isolando de uma forma muito complicada, muito diferente e tal. E o que falta para a senhora tomar uma decisão? O seu coração é PDT e o seu destino, o seu desejo é permanecer no PDT? Indubitavelmente. Eu vou te dizer que, assim, pela primeira vez na minha vida, eu tive que fazer terapia, cara, por conta disso, para te dizer a verdade. E que é ótimo, tá? Recomendo para todo mundo. Mas, assim, eu faço há 14 anos e acho ótimo. Então, mas, assim, expondo a minha humanidade para vocês, né? Abrindo meu coração. Com certeza absoluta, a questão do Moisés foi o pretexto, não foi o motivo efetivo. Até porque, quando eu aceitei a liderança, quando o Moisés me fez o convite, eu partilhei essa decisão com o deputado estadual Rodrigo Minotto, meu colega de partido, e nós já vínhamos construindo uma aproximação com o governador e com o governo em razão de pautas nossas que ele tinha assumido. Das mais importantes, eu destaco, para você ter ideia, a amplificação de 50, 60 milhões para, num primeiro, mais de 100 e depois 200 milhões para o ProUni, que é um dos programas mais preciosos ao ver do PDT, que premia a participação efetiva de jovens no ensino superior, né? A gente sabe que a Universidade Federal, na grande maioria dos seus cursos, é para filho de rico, de pessoas que têm boas posses. O filho de pobre, querido, trabalha o dia inteiro, estuda de noite na faculdade privada para pagar a sua mensalidade na maneira que pode. Então, o nosso Uniedu, a nossa Bolsa de Estudos Estadual, ela era muito importante. Naquele momento, foi uma das pautas que eu e o Rodrigo pedimos e o governador rapidamente acolheu, porque ele tem esse mesmo sentimento. Então, quero te deixar claro, assim, a desculpa de alguns, o pretexto, assim, foi ter dito que foi pela liderança, mas
A razão efetiva e verdadeira não foi essa. É porque eu não quis sentar e discutir qual era o tamanho de cargos que iam ser dados ao PDT em razão da minha liderança. Eu não me sujeito a isso. Eu não apoiei o Moisés por causa de convênio para cidade nenhuma, nem por conta de cargo, espaço. Não. Naquele momento eu enxerguei o quê? Gente, olha só, o Moisés nunca tinha sido antes nem síndico de prédio. Ele foi comandante do Corpo de Bombeiros, ok, mas ele não tinha tido nenhuma aparição, participação, nem como candidato a vereador. E aí esse homem vira governador. Claro que ele não vai estar pronto em todos os quesitos que se espera de um político. E eu acho, sim, que ele foi punido injustamente pelo parlamento no ano passado. Foi cruel o que foi feito por ele. Então, eu me pus a fazer a defesa do Moisés naquele momento e aceitei o papel de fazer um diálogo num ambiente inexistente, primeiro, porque eu acho que as mulheres elas no geral, têm uma habilidade natural para o diálogo. Não que seja mas via de regra é assim, nós temos exceções. E eu tenho uma conexão espiritual também muito grande, entendeu? Eu francamente acredito, Alexandre, veja bem, eu não quero ser mal interpretada. Eu acho muito honroso o papel de um deputado ser deputada, sou muito grata às pessoas que votaram em mim, acreditaram em mim, mas essa cadeira aqui não significa nada. Um homem, o poder de um homem ou de uma mulher, ele não está expresso no cargo que ele ocupa, no poder que ele tem, no dinheiro que ele possui, não é isso que define o quanto nós podemos ser poderosos no exercício, na aplicação dos nossos sonhos. Isso é o que eu penso. E a defesa do Moisés, ela nasceu de uma forma pura, natural, porque existe algo em mim que vem da menina pobre que não tinha um sapato para botar nos pés, que trabalhou de empregada doméstica nos seus 13 anos de idade na casa de alguém, como muita gente, que teve dificuldade para estudar, mas sempre teve muito, muito, muito amor dos seus familiares para sustentar a sua vontade de lutar e perseverar diante da vida. Essa menina, ela sofreu uma série de injustiças. Hoje a gente chama bullying, né? Tem essa palavra bonita, mas no passado, né, era muito mais duro do que isso, o preconceito. E eu não consigo ver uma injustiça e ficar quieta. Sinto muito. Se eu vou ganhar... Eu sempre disse isso para as pessoas. A defesa do Moisés não era sobre ele, era sobre mim. Era sobre o que eu aprendi em casa de valores com o meu pai. Como que eu posso ver uma pessoa inocente ser acusada, ser condenada de algo que ela não merece, porque ela não fez a vontade de A ou a vontade do B? Mas para lá, assim, ó, vamos combinar, né? Se a gente põe a democracia nesses termos, então cada vez que um chefe do Poder Executivo não tem a maioria no parlamento, ele vai ser subjugado pelo poder, né? Então, assim, uma série de coisas me fizeram a percorrer esse caminho, que eu não me arrependo. Eu não vou dizer para ti que o Moisés é perfeito, que ele não é. Eu não vou dizer para ti que eu não tenho descontentamentos ou questões que eu critico e contesto, porque eu tenho, mas não por isso eu vou condená-lo a algo que eu acho que não foi correto da parte do parlamento, e que bom que o parlamento teve o seu tempo de se redimir. Deputada, depois eu vou, no final, eu vou insistir um pouco para a senhora me responder como é que é fazer política nesse estado tão conservador. Quero cumprimentar a Larissa, que também está com a gente, o Carlos, o Matheus Hoffa, muito legal as pessoas acompanhando com a gente, mas eu quero pegar esse gancho. A senhora fez agora uma defesa do governador Carlos Moisés, a senhora falou do ano passado, mas a senhora, quero saber a sua posição sobre esse caso dos respiradores, porque aquele caso dos procuradores era uma forçação de barra, tamanho de um bonde, parecia que o governador Carlos Moisés ia ser penalizado pelo conjunto da obra e principalmente pela inabilidade dele em conversar com a classe política, com os prefeitos, com as lideranças empresariais. Ele acabou se isolando, talvez sobre aquela égide da nova política que não poderia se misturar. Mas agora, com relação ao caso dos respiradores, houve uma CPI, essa CPI foi bastante investigativa, teve bastante contundente, e é fato que houve
uma fraude nesse processo de compra. Houve um roubo nesse processo de compra, que não quer dizer que o governador Carlos Moisés seja o responsável, pelo contrário, até foi inocentado, mas ele era o governador, ele é o chefe do estado de Santa Catarina. Com relação a esse processo dos respiradores, a senhora então também entende que se fez justiça, mesmo os 5 desembargadores que compõem o Tribunal Especial de Julgamento terem dito que sim, que Carlos Moisés cometeu crime de responsabilidade. Como é que a senhora avalia esse processo? Bem, eu acho que o Moisés... Onde o Moisés errou? Vamos começar por aí, nesse processo, do meu ponto de vista. Eu acho que ele poderia ter sido mais duro no início, quando esse episódio foi descortinado para a população catarinense. Eu acho que ele não teve a atitude firme de mandar embora o secretário de saúde, que era o responsável na época, enfim, ainda que ele tenha requerido e pedido a abertura dos processos investigativos, e isso a gente acompanhou, mas eu volto a dizer, assim, tanto ele, e aí eu quero fazer uma defesa de conjunto, né? Tanto ele quanto a Daniela. Se o Moisés é inocente, a Daniela mais ainda nesse episódio, né? Não houve um ato direto ou indireto do governador que tivesse justificado o envolvimento dele. Havia o quê? A responsabilidade por ele ser o tutor do Estado. Isso nós não podemos subtrair. E é nisso que o Tribunal de Justiça, no voto dos desembargadores, se amparou. De todo modo, esse processo dos respiradores, é isso que eu quero aclarar aqui para a população, ele nasce unicamente em decorrência do primeiro e exclusivamente na vontade de tirar o Moisés do poder, independente da sua parcela de responsabilidade. Os processos não são separados, é um processo uno, porque eles foram abertos no mesmo calor, pelo mesmo espírito, um do lado do outro, assim, na tentativa objetiva de fragilizar o governo e de arrancar a hipótese de esse governo perdurar. Essa é a minha visão, entende? É claro que nesse período depois de instalado o tribunal, eu não fiquei me metendo, fiquei dando palpite por aí, porque a gente tinha lá 11 homens e mulheres escolhidos conforme o direito nos impõe para tomar a decisão, tá? E eles tinham eu vou dizer para ti, como diz hoje nas novas gírias contemporâneas aí, né? Preguiça de falar desse assunto, Alexandre, porque francamente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a gente deixar de discutir temas estratégicos importantes para o Estado para ficar parado nessa pauta. Eu fiquei muito grata ao desembargador Ricardo Hessler, presidente, quando assumiu o julgamento no dia 7, para que a gente pudesse chegar ao fim dessa história e olhar para frente e tocar esse Estado, porque a gente tem inúmeras pautas aí que a gente está deixando de lado. Nós temos hoje um Estado adimplente, com recursos em caixa, mas com enormidades de problemas que precisam ser equalizados e a gente precisa trabalhar olhando para frente. Maravilha. A Simone Gadotti está falando uma coisa bastante interessante, que é importante ter oposição, mas é importante principalmente reconhecer, né, quando devemos apoiar. O Luiz Henrique Fontão está com a gente. Boa noite, Luiz, para você também. O Marcos Ian Enchel, dizendo, cuidado que esse jornalista é Lula livre. Marco, eu não sou Lula livre, Marco, mas assim, ó, segunda noite, está cheio de opção na internet, tem televisão, vai ver novela, tranquilo, não precisa ficar aqui, não sofre com a gente aqui, não, vai fazer outra coisa. Deputada, a senhora diz que está cansada desse assunto, mas eu acho que porque ele extrapola isso e a senhora, né, está claro que havia um movimento na Assembleia Legislativa para fazer uma espécie de um golpe branco, havia todo o movimento, estava tudo certo para que o então presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, assumisse, e ali era outra coisa. E aí, claro, o governador Carlos Moisés acabou pagando pelo conjunto da obra. De novo, insisto, por não conversar, teve aquela questão dos benefícios fiscais, que foi um desgaste tamanho do bonde com a Assembleia, não conversavam com as lideranças, os prefeitos reclamavam, aí veio a pandemia e ele se fechou na Casa Agronômica, ou seja, foi uma inabilidade, e então houve esse processo todo. E a gente percebeu que ao escapar da CPI,
do processo dos procuradores, do reajuste, o governador Carlos Moisés se deu conta que precisava fazer essa articulação, tanto que chegou numa situação mais grave, como a CPI dos respiradores, mais consolidado politicamente, né? Já a Assembleia já não estava, já tinha dúvida se era melhor realmente ele sair. Então, esse foi o processo de enfrentamento entre legislativo e executivo. Passado isso, a senhora que está lá dentro, a senhora acha que agora... Bom, agora... Porque é isso, todo mundo tem que olhar primeiro no barco e ninguém estava olhando. Aliás, virou uma característica do Brasil mais recentemente, né? Cada um olhar para o seu umbigo e azar do goleiro, que casualmente é o cidadão. Sabe que eu estou muito esperançosa que a gente vai viver novos tempos, tá? Eu realmente vejo um ambiente de mais pacificação. É claro que, eventualmente, a gente tem um ou outro deputado que se exalta e... Só um pouquinho. Deu um probleminha, mas eu acho que já resolveu. Para nós está ótimo aqui. Ok? Ah, não, é que alguém aqui da assessoria achou que estava interrompido, mas ok. Não, então, deixa... te dizer, voltando aqui ao que eu te dizia, Alexandre, a gente tem um outro parlamentar que eventualmente se exalta, que fala uma bobagem aqui, outra ali, entende? Eu vou dizer para ti, eu tenho como premissa de vida o respeito às diferenças. Eu sou líder RAPS e aprendi nesse ambiente em que a gente só avança na democracia sabendo compartilhar pensamentos divergentes também, né? Mas existe uma linha de respeito que tem sido ultrapassada com muita frequência no parlamento por parte de alguns, mas eu acho, francamente, que esse tempo ele está se exaurindo. O parlamento hoje eu vejo mais amadurecido e mais disposto a discutir o presente e o futuro do Estado de Santa Catarina, né? Eu acho que foi muito cruel, eu quero usar essa palavra de novo, foi cruel com o ser humano, tanto com o Moisés quanto com a Daniela, aquilo que foi feito. Mas se nós tivemos que passar por isso, ok, agora o esforço de fato que eu sinto no parlamento é de a gente trabalhar junto na perspectiva de 2022. O fato é que os políticos também agora, eles estão com outra cabeça, tem muita gente pensando que daqui a pouco vai ter eleição e aí, cada um tem que cuidar do seu projeto também, dos interesses dos seus grupos políticos, e esse assunto acaba não tendo mais a aderência que tinha até então. A Daiane Souza Gomes, deputada, está dando boa noite para nós, cumprimentando, dizendo que a senhora fez o que pôde para não deixar Santa Catarina parar, foi sábia em suas decisões, né, estava desde o começo da pandemia ajudando o governo a enfrentar. Obrigado, Daiane. Como é que está a sua relação com o governador Carlos Moisés? Porque a gente percebeu, principalmente nessa reta final, era um tal de deputado esfolando a Daniela, ou esfolando o Carlos Moisés, ou um tal de deputado bajulando a Daniela, ou bajulando o governador Carlos Moisés. Foi muito acirrado. E uma disputa que ultrapassou a Assembleia, envolveu prefeitos, envolveu muitas lideranças importantes. Como é que está a sua relação pessoal? O governador Carlos Moisés, a senhora já conversou com ele pós esse processo de impeachment? Como é que está a situação? Já sim, eu já tive a oportunidade de conversar. Na verdade, eu sempre, eventualmente, nesse período, sempre mantivemos a porta do diálogo aberta, e como pessoa, tá? Eu quero falar primeiro do CPF, do Moisés, assim. Não tem como a gente não ter afeto genuíno, carinho por alguém que a gente convive durante um período de muito sofrimento. Eu sempre digo que o sofrimento edifica, o sofrimento... A própria pobreza, se pode se dizer algo de bom dela, é que ela edifica relações mais verdadeiras, quando você enfrenta dificuldades, né? Então, claro que aí a gente conhece a esposa, as irmãs, o pai, a mãe, os filhos, a gente fica sentido pela pessoa, pela figura humana, a gente sempre... O Moisés é um homem de muita fé, a gente sempre procura manter um contato. Eventualmente, a gente tem discordâncias, ele se queixa, às vezes, de mim, eles que eu reclamo muito, que eu sou muito xarope, porque eu realmente me queixo e pondero para ele, com clareza,
naquilo que eu acho que ele não deveria ter feito. Eu falo sempre assim, eu acho que ele tinha que recompor e tinha que dialogar, isso ele fez certo, Alexandre, mas nem todas as figuras que ele trouxe para o governo, por exemplo, têm a minha anuência, o que não o diminui na autoridade como governador por conta disso, porque o governador é ele, não sou eu, ele tem pleno livre-arbítrio para escolher com quem ele quer caminhar. Das pessoas com quem ele escolheu a caminhar, algumas têm todo o meu apreço e respeito, a minha admiração, outras não têm, não tanto. Por exemplo, para ser clara, para ser objetiva, mas a minha relação com ele é excelente, assim como também é excelente a minha relação com a Daniela. A gente teve muito menos convívio, naturalmente, mas são as autoridades que foram eleitas pelo povo catarinense para representar o nosso Estado e, institucionalmente, a gente tem que preservar essas relações com solidez. E isto, no meu ponto de vista, tá, Alexandre? Como é a minha concepção de democracia? Vai chegar 2022. Quem não está contente com o governo Moisés vai ter uma ótima oportunidade de apresentar uma proposta para Santa Catarina e para oferecer um novo projeto de Estado. Mas, até lá, ele é o governador, merece o nosso respeito, e é com ele que as pautas de Santa Catarina têm que ser tratadas. Mas te dizer assim que eu tenho um relacionamento muito sólido com o governador, e muito transparente também, muito verdadeiro, da mesma forma que eu falo com ele com franqueza, ele também me retribui concordando ou discordando de mim dentro das suas razões, mas é isso, assim, eu não sou mais líder do governo desde outubro do ano passado, então, naturalmente, eu me distanciei desses processos de articulação, ele elegeu outras pessoas para falar em nome dele, não sou eu essa pessoa no parlamento, e, enfim, mas a gente se dá muito bem. Coisa boa. Eu quero pegar dois ganchos que a senhora falou. O primeiro é a questão... o brasileiro tem que parar de, a cada 2 anos, a cada 1 ano, achar que tem que tirar as pessoas no tapetão. Ou seja, independente da gente não gostar ou gostar, foi eleito democraticamente, tem que cumprir até o final, e o plebiscito acontece no dia da eleição, as pessoas analisando se é bom ou não. Então, se virou uma ciranda bastante ruim na história recente do país, que começou lá com o processo da Dilma, culminou aqui, então tem que parar com isso, tem gente querendo já tirar o Bolsonaro, eu não gosto do governo Bolsonaro, mas acho que ele tem que acabar o governo, como a Dilma tinha, como o Carlos Moisés tinha, então o brasileiro tem que parar de achar que pode toda hora ficar no tapetão, e não é o brasileiro, é a classe política que acaba se organizando nesse sentido. Enfim, a gente tem que respeitar o voto do cidadão. E a segunda coisa que a senhora falou bem, a questão do ser humano, dele, da Daniela, pode ter todos os defeitos como gestor, mas a gente tem que entender que as pessoas, como a senhora, que dão a cara para bater na esfera pública, merecem todo o nosso respeito, merecem toda a nossa admiração, a nossa vigilância também, afinal, né, a gente coloca as pessoas lá e merecem, né, que devem ser fiscalizadas e monitoradas, mas porque não é simples, né, a gente... vocês colocarem o nome, a disposição, a vida familiar, a privacidade, tudo fica muito complicado, e nesse momento, tanto de criminalização da política, então todo político virou bandido, todo político virou ruim, e não é isso. Tem político bandido, sim, tem jornalista bandido, tem médico bandido, está cheio de bandido aí, mas tem muita gente boa, e essas pessoas que predominam. Nosso amigo aqui, Fábio Fiedler, aqui com a gente, também parabenizando. Valeu, Fábio, obrigado, né? A Maria Amorim também, a política na sua vida é uma missão, é uma linda missão, também obrigado, Maria. Qual é a sua avaliação da postura, né, do governo do Estado com relação ao enfrentamento da pandemia até agora, e como é que a senhora vê daqui para frente, como é que o governo deve agir? Há uma expectativa, o Moisés voltou, vai dar uma apertada de novo e tal. É uma decisão muito complicada, eu não queria nunca ser gestor nessa situação, porque tudo que tu fizer, de algum modo, vai desagradar algum lado, todas as pessoas têm razão, as suas razões, nessa loucura que nós estamos vivendo aí de pandemia. Então, eu vou te dizer que eu tive o privilégio de acompanhar, se é que se pode dizer privilégio em sofrimento, né? Mas de acompanhar tudo o que aconteceu em relação à Covid e as políticas de Estado desde o primeiro dia, porque na época eu já tinha sido alçada à condição de líder
E eu me pus à disposição como voluntária na Defesa Civil, junto com o secretário de Estado da Defesa Civil da época, o João Batista, para acompanhar para e passo e tentar ser um canal de comunicação entre o governo e o parlamento, em razão, inclusive, dessa postura mais retraída que o Moisés tinha adotado, né, nesse aspecto de diálogo. E eu vou te dizer a minha avaliação direta. Eu francamente acredito que nós muito mais acertamos do que erramos. Em algumas cidades, em especial, como Blumenau, eu tenho que fazer essa deferência ao Mário, porque ele conseguiu, para o tamanho da cidade, um excelente desempenho, se é que se pode chamar alguma coisa de excelente quando alguém perde a vida. E a minha família ressentida, eu perdi uma tia de 64 anos com absoluta e perfeita saúde. Esses dias a minha tia preferida, uma dor assim inacreditável. Quem passou pela perda na Covid sabe do que eu estou dizendo, mas de fato eu acho que as medidas, ninguém tinha uma receita, né, Alexandre? Ninguém tinha uma receita. O que me agrada na postura do governo? Nas decisões mais relevantes, por exemplo, para mim não existe nada que seja mais soberano do que o processo de imunização. Desde sempre o governo defendeu o processo de imunização, né? Essa política negacionista nunca fez parte da história da gestão da pandemia no Estado. A gente teve esse grande problema que foi criado, mais que problema, né? Que nos envergonhou a todos. Eu vou dizer para ti, além de tudo, né? Além dos 33 milhões, dos quais mais de 18 já foram recuperados, é importante dizer isso, mas é vergonhoso um Estado tão austero como o nosso, de gente trabalhadora, se ver exposta em rede nacional por conta desse desvio de recursos. Isso foi muito ruim também. Mas, apesar disso, eu preciso fazer uma referência muito elogiosa ao secretário de Estado, André Mota, que é um emergencista, um homem de pulso firme, que do momento em que passou a conduzir a pandemia, eu vi decisões muito bem pautadas e ponderadas sendo tomadas, nunca individuais, sempre com uma conselharia estratégica técnica. Todas as pessoas eram ouvidas na tomada de decisão do abrir e do fechar. Erramos em algumas ocasiões, acertamos outras, mas eu folgo em te dizer que a gente, no meu ver, na minha avaliação, teve muito mais acertos do que erros. A deputada Carmen também, que teve esse período de 30 dias, eu acho, da mesma forma, procurou preservar a integridade da saúde pública dos catarinenses, e agora, com o retorno do André, a gente segue nesse caminho de estabilidade, eu vejo, que se amplificou no diálogo com todos os agentes, os prefeitos, enfim, tiveram uma nova oportunidade, né, nos períodos da crise também, de ter a parceria mais próxima da Secretaria de Estado e do Governo do Estado. Claro, eu vou te dizer assim, ó, o que eu quero te dizer. Nós não passamos, agora na segunda leva, que ninguém contava com isso, essa que é a verdade. Por que a gente ficou em alguns períodos sem leitos de UTI disponíveis para tratamento? Porque chegou final de novembro, eu quero fazer essa leitura contigo, tá? Chegou final de dezembro, começo de dezembro, os números vinham decrescendo de uma tal forma que todo mundo achou que não ia ter mais pandemia. Muitos hospitais passaram a desabilitar os seus leitos de UTI e reiniciar os serviços que também já estavam fervendo na porta de retomada de cirurgias eletivas e tudo mais, e outros tratamentos que o cidadão precisa e ficaram retraídos. Nesse momento, a curva deu um pico com essa nova onda, com essas novas cepas, e a gente teve que se repreparar com as estruturas públicas e privadas para acolher os nossos cidadãos. Mas na grande, assim, em escala, a gente não pode dizer que as pessoas morreram de Covid porque não tiveram tratamento. Essa doença é absolutamente devastadora e inexplicável. Está aí esse grande ator que faleceu, o Paulo Gustavo, que meu Deus, eu chorei uns 5 dias por causa desse menino, porque eu, como milhões aí de brasileiros, também era fã daquele guri. Um cara de 42 anos que não tinha nada, não tinha nem dor de dente, né? E acabou sendo acometido por essa doença terrível. Então, eu realmente acredito que foi feito o que foi possível fazer. Eu também sempre digo assim, ó, hoje a gente olhando para trás, olhando para março do ano passado, a gente diz assim, mas não precisava ter feito aquele lockdown daquele jeito. Mas
quem é que, né, imaginava, né? E quem é que podia... As informações que vinham da Europa, da Ásia, eram informações muito assustadoras. Então, não era uma decisão fácil, né? Então, talvez pecar pelo excesso fosse a situação melhor. Eu quero fazer uma correção, ela está me puxando a orelha, é Marla e não Maria, Marla Amorim, então desculpa, Marla, eu sou meio ceguinho, com o olho aqui no celular, acabo me atrapalhando. O Jean Sered, né, falando sobre a TPA, talvez a gente, se der tempo, a gente vai falar rapidamente sobre isso. O Anderson aqui, me fugiu o Anderson também, elogiando aí seu trabalho, a sua relação aí com o governador Carlos Moisés. Deputado, eu queria uma avaliação sua sobre a conjuntura nacional. A senhora já deu uma pincelada quando falou dessa situação negacionista. E negacionista tem nome e sobrenome, a origem de tudo isso, que é o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o Carlos aqui está elogiando o nosso presidente, mandou bilhões para Santa Catarina, dinheiro nosso, né? Dinheiro nosso, né? Não é nenhum favor, enfim, mandou para Santa Catarina, mandou para tudo, no mínimo que pode fazer num processo desses. Qual é a sua avaliação da conjuntura nacional de enfrentamento à pandemia a partir da posição do governo federal? Eu quero te dizer, eu quero começar resgatando uma fala que tu fizeste que me completa. Eu também, como você, assim, eu tenho muitas críticas ao governo Bolsonaro, tem muitas coisas que eu contesto, mas também acho que eleições foram feitas para escolher os seus representantes. No entanto, de tudo aquilo que eu contesto, o que mais me violenta como cidadã é justamente a questão do processo de imunização. Nós estamos redondamente, gigantemente atrasados e muitas vidas poderiam ter sido salvas. Isso é uma verdade, isso é um fato. Isso é algo que, assim, com todo respeito a todo mundo que gosta do Bolsonaro e tem que continuar gostando, se acha assim, a democracia está aí para isso, mas isso é um fato pessoal, é um fato. Se nós tivéssemos, quando muitos países começaram a negociar, a discutir o processo de imunização, nós teríamos vacinas antes. Naturalmente, nós teríamos hoje um número muito maior de brasileiros imunizados, o que, consequentemente, salvaria mais vidas. Isso é a lógica, isso não é a minha opinião, não é a tua opinião, Alexandre. E por isso que eu estou te falando, assim, ó, eu te digo, quando a gente começou na crise, me veio um número, quando tu falavas, na imprevisibilidade daquele momento, né? Os estudos científicos que chegavam para a nossa mesa no mês de março é que nós teríamos ainda no ano passado mais de 50 mil mortes para começo de conversa. Era assim, ó, ninguém dormia, ninguém comia direito, assim, a gente não respirava de tensão em razão da crise que estava instalada, sem precedentes e sem parâmetros mundiais para que a gente pudesse se referenciar. Mas, de fato, o que eu, de fato, como brasileira, e aqui eu peço reservas para não falar enquanto deputada, mas como cidadã, sabe? Como catarinense, eu francamente me sinto machucada e com essa sensação de impotência encolerizante porque a gente sabe o que precisa ser feito, mas não está ao nosso alcance fazer, a gente depende de outras autoridades e é muito sofrível isso. Nesse processo de imunização, eu acho que a União errou em cheio. Eu acho que é Carlos, o rapaz que comentou, isso. De fato, nós recebemos muitos recursos federais, recursos que já deveriam ser nossos há muito tempo, porque estamos aí para discutir o Pacto Federativo há quanto tempo, né? A gente precisa redesenhar esse cenário de aporte de capital para a saúde pública para os entes que têm maior responsabilidade no atendimento do cidadão. Isso é um fato. E provavelmente, se a vacina tivesse vindo naquele primeiro momento, quer dizer, tivesse havido a negociação naquele primeiro momento, não ia ter essa discussão histérica sobre vida e economia, porque as coisas andam juntas, né? Elas não são dissociadas, e a gente já percebe o clima econômico um pouco menos doloroso, mais positivo, com relação a essa expectativa da vacina. Então, essa situação a gente já teria avançado. Deputada, vamos trazer de volta para a aldeia. O Fábio
fez o questionamento sobre a questão da praça. A senhora, na última sexta-feira, participou de uma solenidade da Prefeitura de recursos para infraestrutura e tinha uma emenda sua parlamentar com relação à praça. A pergunta do Fábio é sobre se há mais projetos nesse sentido, mais emendas nesse sentido com relação a esse segmento. E eu lhe pergunto, de onde é que surgiu essa demanda, essa necessidade? É uma praça, se eu não me engano, na Itopavazinha. Como é que surgiu esse fato que a senhora acabou contemplando através de uma emenda parlamentar sua? Essa história é muito legal de contar, Alexandre. Eu digo sempre para os meus amigos que o que mais agrada para mim na política é a possibilidade de a gente experimentar a nossa humanidade, e eu não consigo caminhar por ela sem esse pedacinho de mim, né? Eu vim fazer uma visita para conhecer o seu Edgar, que era amigo do Fábio, inclusive. O seu Edgar é uma paixão, né? Uma criatura maravilhosa. Presidente da Associação de Moradores do Bairro. E aí eu fui lá e ele falou, puxa, menina, queria tanto que tu soubesse de um sonho nosso, desde 1900 e batatinha, não me lembro mais, né, para contar a história direito, mas há muitos anos que eles sonhavam em ter uma praça. Por que ele tocou nesse assunto comigo? Eu, quando prefeita, eu vou te contar isso. Quando prefeita, muito antes atrás, quando eu tive as minhas filhas na infância, eu nunca tive o privilégio de levá-las para brincar num balanço, por exemplo, num parquinho. Porque a nossa cidade, até eu me eleger junto com o Paulinho, nós não tínhamos nenhum espaço de lazer, nada. E aí, logo que eu assumi, as minhas filhas já com 16, 17, 18 anos, já não brincavam mais em parquinho, mas a gente tem sobrinho, né? A gente tem amor no coração, coração de mãe não muda nunca. E aí a gente criou um programa chamado Uma Praça no Meu Bairro. E a gente teve como meta, cada bairro do município ia ter que ter uma praça, escolhida com os elementos que a comunidade quisesse, mas ia ter que ter uma praça. E o seu Edgar sabia também que a gente tinha feito muitas praças por aqui, porque, enfim, tem um monte de gente de Blumenau que vem para cá. Eu disse, seu Edgar, tá aí uma coisa que eu, quando prefeita, amava fazer. Te dizer, tá? Tudo é importante numa cidade, mas não tem comparação você inaugurar uma rua e você inaugurar uma praça. Praça é vida, é alegria, é família, é integração. E eu disse, meu irmão, eu vou te ajudar a arrumar dentro dessa praça, não sei como, não sei que raio que vai ser isso, mas um dia eu vou te ajudar. E aí me elejo deputada, e na minha primeira oportunidade faço uma emenda de R$250 mil, a qual o prefeito Mário abraçou, imediatamente providenciou os ritos legais, fez a licitação e a ordem de serviço agora está entregue. Respondendo a pergunta do Fábio, sim, nós temos um projeto aqui no gabinete que chama Escola de Líderes, dentre ele, nesse guarda-chuva do Escola, que é bárbaro, Alexandre, é muito apaixonante o Escola, porque ele fala disso, assim, de a gente redesenhar processos de formação de lideranças mais conscientes nesse período. Mas uma das ações é a captação de recursos para instituições sem fins lucrativos ou municípios, a fundo perdido, e a gente tem uma linhagem de desenvolvimento aí para captar recursos específica para a área de esporte, não só para a construção de praças, mas também uma outra ação semelhante é a construção de piscinas amparadas no guarda-chuva do projeto Nadar, que tem como padrinho César Cielo, e a gente, inclusive, tem alguma coisa planejada também para Blumenau nesse sentido. Não, maravilha. Deputada, que outras ações a senhora considera importante nesse seu mandato? Aí nós estamos falando de 2 anos e 4 meses ali, né? Desde quando começou o trabalho ali na atividade, foi um pouquinho antes. Quais são as ações que a senhora já desenvolveu, que a senhora entenda que é importante? E qual é o que podemos esperar da deputada Paulinha aí nesse próximo 1 ano e 7 meses que tem pela frente? Bom, primeiro eu quero falar das minhas frustrações, se tu me permite, Alexandre. Claro. Eu te confesso, assim, que eu dei esse passo, eu não tinha entendimento, mesmo tendo, olha, veja, eu tenho boa experiência de vida pública, eu já tive funções estratégicas no governo federal relevantes, fui prefeita por 2 ocasiões, fui vereadora, enfim.
mas o exercício da atividade parlamentar estadual é muito sofrível. A gente vive num ambiente muito pernicioso, que minora as pessoas. Eu digo, não estou falando dos meus colegas, eu estou falando de mim. Volta e meia eu me pego sentindo raiva de um colega, vontade de ir lá e brigar, entende? Coisa que não é da minha natureza, porque você não entende como é que uma pessoa pode tomar uma decisão tão desajustada pelo interesse público, sabe? Eu vou te dizer que eu demorei, assim, para me conciliar ainda. Eu quero deixar claro que eu tenha aprendido muito. O Parlamento Estadual é uma escola, né? Graças a essa função, eu posso te dizer que eu conheço o Estado de Santa Catarina, eu tenho domínio sobre o orçamento do Estado e me interesso por cada circunstância que assoda a vida dos catarinenses. O que eu vejo hoje, assim, na nossa atuação parlamentar, a gente premiou primeiro as pequenas cidades, tá? Nós temos 295 municípios, essa é a nossa geopolítica, com muitos prefeitos de primeiro mandato chegando aí, cujo peso de voto não é tão relevante e, por isso, acabam desassistidos nas suas demandas. Mas a gente está falando de causas assim, ó, de pontes que foram rompidas e comunidades inteiras não têm acesso, de moradias que não têm minimamente um banheiro digno. Eu estou falando banheiro, sabe? Dentro do seu lar, né? São banheiros ainda apartados da casa, num estado que faz frio no inverno. Estou falando de comunidades que têm problemas gravíssimos de estiagem por falta de investimentos hídricos, num estado que tem riqueza hídrica, de problemas gravíssimos de acesso em razão da falta de manutenção de trechos, tanto em obras estaduais como federais, vocês mais do que ninguém sabem disso, por muitos e muitos anos, sem a presença efetiva e as mãos do Estado na resolução desses problemas. Enfim, então, o nosso gabinete, ele transita de fio a pavio. Eu fui prefeita de uma cidade pequena, assim, eu digo que é uma escola e tanto. Então, claro, eu tenho grande relação com as pautas de saúde, me envolvo sem perceber, assim, quase que intuitivamente em tudo que se refere à educação, mas também me interesso pelos problemas que afetam a vida das pessoas no seu dia a dia. E quero te falar, a gente tem também aberto espaço para discussões que têm a ver com essa pauta de amadurecimento da sociedade, que é o projeto do Escola de Líderes e que realmente é fantástico. A gente tem que uma hora, Alexandre, fazer uma entrevista só para mim te contar o que é o Escola, que eu acho que tu vai se amarrar. Então, já vamos aproveitar, não precisa um programa inteiro, eu vou pedir para a senhora ser mais concisa com relação a esse assunto. Eu já vi que a senhora se entusiasma com ele, mas assim, para responder, a Larissa está perguntando sobre a iniciativa dessa escola, se ela de Blumenau pode participar, e só cumprimentando o Edson Gonçalves, tinha falado um pouquinho antes, ele falando que só a vacina é a solução para a economia e para a saúde da nossa população. Deputada, fala um pouquinho, então, sobre essa escola de líderes, e a Simone Gadotti já pega uma carona, a Simone que tem um trabalho social muito legal, ela que está desenvolvendo aí o Instituto Ágape, aqui em Blumenau, um instituto de inclusão social para crianças, em especial com autismo, para inserção no mercado de trabalho, não só das crianças, mas das empresas terem essa percepção de como é que elas também podem ajudar. Ela está perguntando se desenvolvimento social tem espaço no seu gabinete, e eu acho que a senhora já podia responder as duas na mesma toada. Mulher, deixa eu te contar uma coisa para ti. A gente tem uma coisa que a gente trata aqui com todo carinho, assim, no nosso gabinete, que é o terceiro setor. A gente tem projetos de lei, um deles, o mais importante, é que exige de cada empresa que tributa pelo lucro real no Estado e que tem negócios diretos com o governo, que vive de recursos estaduais, a exigibilidade da aplicação dos 9% dos fundos federais conforme as leis de incentivo permitem, para projetos catarinenses. Então, assim, quero te responder dizendo que sim, tem muita aderência e espaço para o terceiro setor, para projetos na área social. Vou depois, Alexandre, tu compartilha o contato da Simone, que eu quero fuçar nesse projeto dela aí, que eu super me interesso.
Muito legal. E respondendo a Larissa, a gente tem um link na Escola de Líderes. Qualquer pessoa que queira participar, eu vou te contar, nós vamos lançar daqui mais uns dias um projeto muito legal, justamente com o objetivo de ajudar a sedimentar, preparar as lideranças para 2024 também. Mas o Escola basicamente é isso. Ele é um ambiente de formação política em todas as áreas de conhecimento. A aula magna foi ministrada pelo senador Cristóvão Buarque, esses dias, inclusive. Tem como carro-chefe a captação de recursos a fundo perdido, em especial para o terceiro setor, mas ela também atua na gestão direta da formação de lideranças e perpassa todas as áreas de conhecimento da vida pública. É um ambiente que promove cursos presenciais. Hoje, por exemplo, a nossa colaboradora Jéssica, nesse momento, está ministrando um curso em Laguna. Amanhã, como é que as pessoas podem participar, deputada? Elas podem entrar, respondendo a Larissa, elas podem digitar ali no Google mesmo, Escola de Líderes, vai aparecer Escola de Líderes SC, vai aparecer um caminho, ou ela pode procurar nas nossas redes sociais o link, e vai ter contato com a Luana, que é a nossa diretora executiva, e ela vai explicar todos os cursos que a gente tem à disposição, enfim, que são todos gratuitos, é importante dizer. Deputada, nós já estamos chegando na reta final, até em reconhecimento a quem está nos acompanhando, o Jean, que fez a pergunta. A senhora, eu sou, por exemplo, apaixonado pela cidade que a senhora governou. Eu sempre, quando eu posso, eu fujo lá para aquele... E é muito recorrente, eu estou sempre ali por Canto Grande, eu gosto muito daquele lugar maravilhoso, eu passo as férias com meus filhos pequenos sempre lá, e tem a questão da TPA, do pedágio, da taxa de preservação ambiental, que é bastante polêmica, gerou muita polêmica na Assembleia Legislativa, até por conta também da posição do deputado Ivanates, que conseguiu aprovar um projeto. O que a senhora tem a dizer sobre essa taxa de preservação ambiental que foi criada quando a senhora era prefeita? Bem, primeiro só ponderar rapidamente que essa situação... O deputado Ivanates, assim, com todo o respeito, se é que a gente pode falar em respeito quando menciona o nome dele, mas ele, no meu ponto de vista, ele é um oportunista, tá? Ele discutiu essa pauta para angariar votos e apelo popular, porque o tema é um tema sensível. A gente está falando de discussão de uma cobrança efetiva num país que já tem sangrado os seus filhos com uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Né, e pegar carona nessa pauta é muito fácil. O que aconteceu na Assembleia foi uma votação também política, no intuito de me punir, e, lamentavelmente, a minha cidade ela foi a maior prejudicada. Não foi prejudicada porque a lei é inócua, né? Eu falava o tempo todo, estão votando uma lei inaplicável, estão enganando a população, como, de fato, está aí provado, né? Mas foi muito mais no sentido de me punir naquele momento, e eu recebo com humildade e carinho a minha punição, porque eu não fui comportada como a Leste queria naquele momento, e foi isso. E aí faz parte do jogo, a gente tem que olhar para frente e compreender que naquela época haviam interesses, e eu faço questão de ponderar isso. A TPA foi criada pela nossa cidade no momento em que eu a liderava, sim, com uma história linda, mas ela deu certo não por minha causa ou do prefeito Paulinho, ela deu certo porque foi uma construção com toda a sociedade. Nós fizemos inúmeras audiências públicas, o garçom da cidade queria, a professora, o comerciante. Quando o cliente chegava aqui, o turista chegava, essa prefeita maluca aí que botou TPA, maluca não, amigo, só um pouquinho. Essa TPA existe porque só sabia que a gente gasta tanto de lixo e a gente tem tanto de serviço para fazer, e, de fato, houve uma melhoria na cidade. A TPA foi a nossa única alternativa. Era assim, Alexandre, ou você implementava uma política que efetivamente nos desse recursos para preservar as belezas que todos compartilham. Então, ela também foi criada com um apelo muito sensível, ela não foi uma imposição, ainda que fosse uma lei, foi feita uma grande campanha de sensibilização e de conscientização para que as pessoas participassem dela. Tanto que é uma política que tem 79% de aprovação do visitante e 98% de aprovação da população, incrivelmente. Todos os candidatos a vereador que eram contra a TPA
perderam a eleição, nessa eleição, para você ter ideia. Então, foi uma política criada por uma necessidade conjuntural no menor território do estado de Santa Catarina, de 36 quilômetros quadrados apenas, cujo 77% de área é não edificável ou de preservação permanente. Então, foi uma política que eu tenho muito orgulho de dizer que participei. Bom, vamos lá, vou para a última pergunta, eu vou fazer um depoimento pessoal. Eu conheço a sua cidade desde 1982, não vou me entregar muito, e sempre fui lá, e eu acho a TPA muito, eu acho adequado. Acho o preço salgado, acho que podia ser menor, mas enfim, eu acho que é importante para manter aquele espaço. A gente percebe, principalmente ali em Mariscal, Canto Grande, os avanços, os banheiros, a logística, as calçadas, a organização que a cidade ganhou. Eu acho que isso é bastante importante. Deputada, para encerrar, porque o Fernando da produção vai ficar bravo comigo, que eu vou estourar 1 hora de programa, daí a gente não consegue cortar para o Instagram, aquela coisa assim, mas ele vai me entender, porque o papo tá bom. Eu quero encerrar com aquela pergunta do Marco, sobre como é que é ser política nesse Estado conservador. A senhora tem uma formação progressista, a senhora vem de um partido que é considerado de esquerda, apesar que sempre tem, de vez em quando tem uma posição meio dúbia e tal, mas é um partido de esquerda. Né? A senhora é mulher num espaço que é muito masculino, é um espaço muito masculino. Vale lembrar a polêmica, né, a causa que aconteceu na sua posse, né, então todo mundo mais falou isso do que outra coisa. É um ambiente, né, muito masculino. Como é que é fazer política nesse contexto, e o que a senhora desenha para ti, né, a partir de 2022? O que a Paulinha vai fazer em 2022? Quero te dizer, Marco Antônio, que eu me sinto, assim, para ser bem objetivo, eu me sinto como se eu estivesse numa picada, desbravando picada com facão na mão, assim, pá, 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 porque volta e meia te cai uma bomba assim que tu não sabe de onde vem. A gente tem que se explicar o tempo inteiro. O jogo é bruto. Para gente como nós, que, assim, para corações idealistas, dizer para ti que o jogo é bruto. Mas a gente está aí para enfrentar, a gente também tem muitas vitórias, a gente também encontra muita gente boa, né? Mesmo no parlamento, naturalmente, e é uma luta que a gente precisa fazer. Eu acho que Deus, ele nos desenha, nos prepara, ele lá em cima, antes de nascer, ele pensou assim, o Alexandre, eu quero que ele seja jornalista, comunicador, né? A Paulinha, ele disse, essa vai ser política, preciso dessa menina aí fazendo esse papel. Fulano vai ser professor, e assim por diante. Aqueles que têm o privilégio de exercer a profissão pela vocação, fazem um trabalho diferenciado, com mais paixão, e superam com mais facilidade as crises, mas o período é o pior possível. A população, ela tem o direito de demonizar a política pelo que viveu. Veja que se a gente outro dia vai conversar sobre o processo democrático brasileiro, eu quero fazer reflexões contigo a respeito disso, do porquê. Eu aprendi essa pauta com o Cristóvão, tá? Ele diz, onde erramos? Onde é que a gente, os progressistas, não estou falando de esquerda e direita, mas os progressistas, onde os progressistas erraram com a população para que a população nos enxergue desse jeito? Porque a culpa é nossa. Essa que é a verdade. Mas eu quero dizer para ti que apesar disso, cada dia eu consigo renovar as minhas esperanças no futuro melhor. Eu me arrebento todas as vezes, chego assim que nem um pinto molhado da chuva, sabe? Um cachorro que caminhando, caminhão de mudança, mas aí no outro dia, como fênix, eu ressurjo das cinzas e penso, essa causa que vale a pena, eu preciso lutar por ela. É assim que eu me sinto diariamente. Em 2022, vocês vão me ver me pôr candidata, mas um dia, que não seja agora, vocês vão me ver candidata a governadora também. Porque eu sei que a minha habilidade é para o executivo, é para o exercício da ação. E está aí a minha história que fala por si, tu e outras pessoas que conheceram Bombinhas antes da nossa passagem e depois, podem testemunhar que a nossa maior habilidade é, de fato, empoderar pessoas, porque o único jeito, Alexandre, e eu termino a minha fala dizendo isso,
para quem quer seguir na vida pública, o único jeito de a gente mudar esse estado de coisas em que vivemos é permitir que as pessoas sejam protagonistas da sua história. É dar voz verdadeira à população, mas não de faz de conta, voz verdadeira aos servidores que representam uma instituição. E esse empoderamento é o que me emociona, é o que me faz acreditar que vale a gente seguir adiante. Coisa boa. O senador Cristóvão Buarque é realmente uma liderança política bastante inspiradora, independente do que você pensa da política, mas ele tem um trabalho muito bacana, principalmente voltado para a educação, que sempre foi a bandeira também do PDT. Deputado estadual Paulinha, né, quero, do fundo do coração, agradecer a sua deferência, né, para abrir esse espaço aí na sua agenda para nos atender, desejar boa semana, desejar calmaria agora, calmaria entre aspas, nesse retorno ao trabalho na Assembleia Legislativa e torcer para que Santa Catarina, pelo menos, entre no eixo politicamente. A gente sabe que ano que vem é um ano de disputa eleitoral, que aí um Deus nos acuda, mas que pelo menos esse resto de 2021 e começo de 2022 seja de serenidade para que a gente possa enfrentar. Para essa pandemia, que já é muito difícil, o que a gente precisa é serenidade. Mais uma vez, deputada, obrigado do fundo do coração. Eu que te agradeço pela oportunidade, adorei o nosso bate-papo, viu? Nem parecia entrevista, né, Alexandre? Me senti muito à vontade. E obrigado de novo, um beijo para você, que tu tenhas também uma semana maravilhosa, que Deus nos abençoe a todos e que permita que a gente possa, no menor tempo possível, evoluir nessa situação da Covid e tomar a vida das pessoas, de fato, com uma nova renovação de esperança, né? É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Cumprimentando o Fabiano, parabenizando a deputada. Eu cumprimento a todos que nos assistiram até agora. Obrigado pelo carinho. Quero lembrar para vocês que esse material fica no nosso Facebook, já está na capa do site, logo, logo vai para o Instagram, para o YouTube. Então, se você não viu, ou se viu só uma parte, acesse lá, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas consigam assistir. Obrigado do fundo do coração. Esse é o Informe Blumenau, sempre tentando abrir espaço para as questões políticas de diversos lados, para que você, cidadão, tenha o discernimento necessário. É você que toma as decisões e o nosso papel é trazer as pessoas, trazer as informações que essas pessoas têm. Obrigado pelo carinho. Segunda-feira que vem tem mais. Deputada, mais uma vez, obrigado. Até mais. Tchau, gente.